Está começando o podcast O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Profissional do Futuro. Nós estamos aqui para falar sobre inteligência emocional. E para trabalhar esse assunto, eu estou aqui com 3 profissionais incríveis. Eu vou começar apresentando a Flávia Carácio, ela que é docente do curso de Psicologia da Universidade de Marília, doutora pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação, mestre em Ensino e Saúde pela Faculdade de Medicina de Marília e hoje ela atua no Ambulatório Médico de Especialidades aqui da Unimar, integrando as equipes do CENID, do Projeto Amor de Criança e da Psiquiatria e Oncologia. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Ana Lívia. Também recebemos a Mariana Nardelli, ela que é administradora, psicóloga, especialista em educação especial com ênfase em transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Ela atua como psicóloga no Espaço Terapêutico Resiliência e na APAI, em Siqueira Campos, Paraná. Obrigada, Mari. Por nada, é um prazer voltar aqui. Com certeza, é muito bom para a gente te receber também. E por fim, mas não menos importante, nós recebemos a professora Raquel Ferraroni. Falei correto? Falou. E ela é formada em Pedagogia, mestre em Educação de Jovens e Adultos, doutora em Avaliação Institucional, com pós-doutorado em Direitos Humanos. Atualmente, ela é coordenadora do Núcleo de Empregabilidade da Unimar. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e conhecer tanta gente feliz, né, hoje. É muito bom, porque assim, eu, particularmente, eu estou entre pessoas que eu admiro demais, profissionais incríveis. E é muito bom trazer isso para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, para falar de um assunto que é tão importante para o profissional do futuro, né? Então, a inteligência emocional, ela é algo que tem sido mais discutido na atualidade, mas ela é importante em todas as áreas, em todos os momentos da vida, não é verdade? Sim, sim. Então, o que vocês acham? Qual é a competência que o nosso aluno, nosso ouvinte pode desenvolver para melhorar essa questão da inteligência emocional no trabalho? Quem começa? Vamos lá. Psicólogas começam? Assim, eu acho que focando no trabalho, né, a gente tem um resultado final. Só que, inicialmente, a gente começa com uma mudança pessoal. Então, a partir do momento que essa mudança pessoal, ela acontece, que o indivíduo inicia esse processo de autoconhecimento, desenvolver habilidades, ele vai se destacar em todas as áreas, tanto na área pessoal, na área profissional, nos relacionamentos. Então, assim, quando a gente busca um crescimento, desenvolver habilidades, a gente vai desenvolver habilidades em todas as nossas áreas. E aí, a gente vai ser um sucesso no trabalho. Porque no trabalho é onde a gente precisa, a gente conhece quais são as nossas demandas, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas dores, e é ali que a gente vai enfrentar e lidar com tudo isso. Então, quanto mais a gente se reconhece, mais a gente sabe lidar com todo esse processo e melhora no mercado de trabalho. Ai, gente, eu tô tão feliz de receber a Mari. Assim, a Mari, ela é uma amiga muito querida. E eu tava com muita saudade dela. Eu tô muito feliz que ela se deslocou lá de Siqueira Campos para participar do nosso podcast. Nós vamos ficar enciumadas, né? Porque nós estamos aqui há tempos, aqui do lado. É porque, assim, a gente tá em Unimar aqui, né? Então, nós somos da Unimar. A Mari Mari, eu tô com saudade, entendeu? A gente começou o Unimar EAD, né? Então é um orgulho para mim chegar aqui. Retornar, né? E eu até coloquei ali no meu Instagram, retorne onde você sente orgulho de estar. Porque eu saí daqui, assim, com portas abertas. As pessoas falam, você tem portas abertas. Então, isso é muito gostoso de se ouvir e é gostoso de retornar num lugar que foi tão importante para mim, que eu convivia com pessoas que são exemplo, né? O chefe, a Ana, as meninas da coordenação. O chefe é o Paulo Pardo. Que ele é meu chefe ainda. Então, mas é que isso demonstra que o seu ambiente de trabalho era bacana, né? Você viveu bem, que você não estava imersa em muitas dessas situações que a gente
gente ouve por aí de pressão, de desgaste no trabalho. Sim, porque sim. até para enfrentar isso, você precisa de inteligência emocional. Com certeza. Nossa, o tempo todo, né? Acho que é isso que a Mariana estava falando. Esse é o desafio da atualidade, né, Mariana? Porque, assim, hoje a gente tem um número absurdo de informação, né? Um número muito grande de formações, né? Tanto graduação como pós-graduação. As escolhas são inúmeras, mas nós não conseguimos, assim, se encontrar dentro delas, né? Então, parece que falta sentido, né, para as pessoas. Sim. E quando a gente pensa, a Lívia traz esse convite, eu fiquei pensando, profissional do futuro, que difícil, né? Porque hoje em dia é muito difícil você fazer escolhas, boas escolhas. E eu fico pensando nessa temática da inteligência emocional, fora as questões, né, emocionais, afetivas, cognitivas, essa articulação, né, que a gente tem que dar conta de conhecer a sua realidade, estar inserido numa realidade muito dinâmica, muito rápida, que difícil que é, especialmente para o jovem, né? Com certeza. Para a pessoa que está saindo do ensino médio, está entrando na faculdade e está aí vivendo todo esse desafio de dar conta. É muito comum hoje nos cursos a gente estar com estudantes que têm 1, 2, 3 graduações, porque não se encontraram ainda, né? Que é o meu público. Então, eu coordeno o núcleo de empregabilidade e lá eu faço esse trabalho. Então, eu vou na empresa, conto que a gente tem aqui os alunos que são excelentes, que eles precisam ir para o mercado. E pego os nossos alunos aqui e digo, olha, tem vaga em tal empresa. Mas o que é que a gente percebe? Que ele vai para o mercado de trabalho e ele não tem inteligência emocional. Ele realmente tem dificuldade para se adaptar ao mundo do trabalho. Sim. Porque o nosso jovem está vivendo uma realidade quase que irreal, né? Sim. Ele fica no computador, no celular. Sim. Então, ele cria um ambiente seguro para ficar envolto, para ficar escondidinho, mas quando ele vai para o mercado de trabalho real, lhe faltam muitas competências. Muitas habilidades. Sim, muitas habilidades. E aí ele tem dificuldade. Sim. Então, achei super bacana o convite da Ana Lívia para a gente ir levantando isso, né? Então, por exemplo, ele precisa de automotivação. Porque para ir para o joguinho, ele tem automotivação. Para levantar todo dia, para cumprir horário, como a gente está fazendo. Bater ponto, né? Chegar lá em tempo. Lhe falta automotivação. É que hoje a gente está trabalhando com um público jovem que vende telas. Isso. Né? Todo tipo de tela. Ele vende respostas instantâneas. Onde as telas trazem essas respostas. Ele vem de não saber trabalhar com a frustração. E nem trabalhar em equipe. Nem trabalhar em Muito equipe. menos. Não sabe, não tem o comprometimento. Então, assim, o que falta no jovem hoje, que eu tenho percebido, eu creio que todos vocês como profissionais, é o comprometimento. De chegar, de fazer, de se dedicar, de estar ali presente, né? De se sentir pertencente ao ambiente que ele está inserido. Então, hoje, gente, não encontra, está difícil. Mas por quê? Porque nas casas, a gente, né? As famílias estão nesse formato, não existe comunicação, né? Então, na família, você pode ver que, às vezes, as pessoas dentro da casa não se encontram para uma refeição. Não, falam pelo WhatsApp. Falam pelo WhatsApp, não se encontram. Então, assim, não existe o primeiro ambiente social que a pessoa está inserido dentro da casa. Exatamente. E hoje em dia não tem isso, né? Assim, essa parte social, essa comunicação já na casa já vem desconfigurado. Por isso, Mari, que eu falo que muitas vezes o óbvio também precisa ser dito. Porque o básico faz muita diferença. Às vezes a gente quer correr, quando na verdade a pessoa precisa aprender a caminhar, aprender a ter o comprometimento, como é o mundo do trabalho. Eu acho que isso vem, esse é um dos serviços que a gente acaba prestando com o podcast, porque aí o jovem que está nos assistindo, muitas vezes ele quer fazer correto, mas ele não sabe, então ele precisa de orientação. Né? De qual é o primeiro passo que eu dou para o autoconhecimento, por exemplo, que é algo super importante dentro desse contexto, não é? Fazer escolhas, né? Porque, na verdade, o jovem, ele precisa conseguir olhar para ele, reconhecer, né, o que faz sentido para a vida dele, ele ainda é muito jovem,
Porque ele vive um processo dentro das redes sociais, ele acaba tendo pouco crescimento, desenvolvimento nas habilidades sociais. Sim, então, essa inter-relação muitas vezes causa algum tipo de dificuldade para o reconhecimento dessas questões internas, né? Para esse gerenciamento interno, é necessário que as trocas aconteçam. É assim que a gente cresce. Esse movimento que nós estamos fazendo aqui é um movimento de crescimento, onde a gente pode ter troca, pensar juntas, refletir. Ouvir o outro. Ouvir, né, a capacidade de escuta, e isso acaba que hoje não é um estímulo social reconhecido. É reconhecido que a gente fique cada um no seu pedaço, né, velocidade, a coisa instantânea, não permitindo que essa troca, esse crescimento gostoso que a gente, né, tinha lá atrás, tem coisas boas do passado e coisas boas do contemporâneo, mas uma das coisas boas e saudáveis do passado é que a gente podia conversar mais, né? Chegava fim de tarde, a gente conversava na rua, a gente brincava de bicicleta, os pais era se muito comunicavam. bacana isso. Sim. Isso é muito protetivo emocionalmente, porque a gente cria uma rede de ajuda, né? Isso. E aprende a se relacionar. E eu fico pensando hoje, em que condição fazemos isso, né? Esse é Quais são as oportunidades Quais são as que os oportunidades? jovens possuem para esse Sim. desenvolvimento? Eu Eu ia percebo- até aproveitar para perguntar para vocês que estão num contato clínico mais direto, se chega algum tipo de queixa no consultório a respeito desses assuntos, essas pressões que nós temos da vida profissional, das exigências do mercado de trabalho e de não se encaixar, talvez, nesse ambiente num primeiro momento. O que vocês sentem? Olha, eu trabalho muito com adolescente, né? Trabalho no ambulatório com crianças, é um trabalho muito prazeroso, porque você pode atuar de forma importante a pensar o futuro dessa criança, né? E no ambulatório nós temos um privilégio aqui na Unimar de trabalhar de forma interprofissional. Realmente alguns profissionais vêm fazendo isso de maneira muito gostosa, então a nutrição, a educação física, a medicina, né? Não vou citar nomes, mas vou dizer que é uma equipe que vem crescendo com isso, com essa ideia. Isso ajuda muito mais, né? A criança, o universo infantil. No consultório, o adolescente, ele é assim, quando o adolescente chega pra gente, com todas essas pressões, essas questões sociais, especialmente a menina, né, a questão do bullying, as demandas sociais da beleza, da magreza, Da né, comparação. da comparação, isso é doído para elas, né, porque as individualidades, as questões familiares, culturais, elas são muito diversas, e trabalhar essas possibilidades com eles favorece que eles possam olhar para si mesmos, que essa que é a ideia. Quando a gente fala de inteligência emocional, eu penso muito o quanto que a gente tem a capacidade de olhar para si mesmo, reconhecer suas emoções, saber lidar com elas, porque para saber lidar, por exemplo, vejo a Raquel dizendo de inserir o profissional no mercado, se o profissional não reconhece as próprias emoções, e muitos adultos não reconhecem as próprias emoções, como que ele vai dar conta de Não conseguir gerencia. gerenciar isso lá? No Ele mercado. chora, ele faz crise de ansiedade, Isso. né? Ele acha ruim o trabalho, ele volta e diz que não quer mais aquele, ele quer um outro, e um outro, e um outro. Ou ele quer nunca vai chegar trabalhar. e já ser o gerente, né? Eu também, Sim. também tem isso. Mas A professora isso fala também, é satisfeita, né? Isso que eu ia falar. Eu vejo assim que eles buscam o resultado final. Sempre ali no final. Aquela comparação. Ai, aquela pessoa que tá, tipo, bombando na internet. Então, é o foco deles. Mas antes, teve um processo, né? E às vezes, o meu chefe. Olha, o meu chefe ganha muito mais que eu. E eles querem se comparar ali ao final, o produto final. Exatamente. Só que eles não querem o percurso. Não quer trilhar, Porque né? a gente está numa sociedade imediatista, né? Então, assim, essa questão dessa... tudo na hora, respostas rápidas, traz isso para eles. Traz esse não conhecimento. Eles nem sequer, por exemplo, eu pergunto para eles, tanto criança quanto adulto, adolescente. Eu falo assim, me fale 5 características positivas suas. E eles não conseguem falar essas características positivas. Aí, de repente, você vira e fala assim, me fale 5 características negativas. A resposta é, mas aí eu consigo. Um monte, né? Então, assim, nós somos assim, eu vejo que as crianças e os adultos também, no geral, né, isso se aplica nas empresas, em todos os lugares, nós estamos vendo somente a nossa parte negativa.
Então, a gente se reconhece só nas imperfeições. Daí, quando a gente se reconhece nas nossas imperfeições e a gente se compara nas características positivas do outro, Fica muito distante. a conta não vai fechar, nunca vai fechar. Porque se eu me comparo ao melhor do outro, como que em algum momento eu vou ser bom? Porque E na internet a gente só mostra só o que o a gente melhor. quer. Então, assim, as crianças hoje, elas estão sendo moldadas dentro da internet para isso, para se comparar apenas com o bom do outro, mas evidenciando o seu pior. E a gente tem que preparar eles para o melhor também, das características positivas que todos têm. Valores, né? Acho que a Valores. possibilidade de entrar em contato com valores que trazem sentido para a vida. Acho que isso está hoje muito fragilizado, né? Na sociedade de ter, de consumir, né, da beleza, nós acabamos, como a Ana Lívia muito bem disse, deixando de lado ou não valorizando como deveríamos, assim, o básico, a convivência, né, o aprendizado que se dá dentro da relação, da ética das relações, por exemplo, do obrigado, da gratidão, né, eu te ajudo aqui, da compaixão, de um ajudar o outro, isso fica muito perdido. E a infância, quando ela não reconhece esses valores e vai para a vida adulta, entra na adolescência, fica vazio. Sim. Né? Porque, de fato, nós sabemos que ter as coisas, conquistar uma faculdade, conquistar um sonho é muito bacana, mas tem que ter um sentido, um casamento com isso, com a tua vida, né? E aí é o que você estava dizendo, né? As pessoas deixam de ser empáticas, que é uma característica muito importante para que você tenha uma inteligência emocional mais elaborada, mais adaptável. Então, a pessoa que não tem empatia pelo outro, que não consegue sentir a dor do outro, ela também não consegue, no mercado de trabalho, circular bem entre os diferentes ambientes, com as pessoas. Ela não se reconhece fazendo parte daquele ambiente, daquela vida, daquelas questões todas. Com isso, ela fica sozinha num canto. Sim, é verdade. Né? Ela não sabe trabalhar em Ela equipe. não socializa, né? Não, ela não socializa, ela não trabalha em equipe. Então, hoje... E adoece, né, Raquel? Aí adoece. Porque adoece a gente está muito vendo os fácil. índices, né, de ansiedade, de depressão, cada vez Altíssimos mais. em jovens. Sim. Não é? verdade. Jovens As e trabalhadores, pesquisas- o burnout, né? Assim, pensar na doença relacionada ao mundo do trabalho, numa crescente, assim, fora de proporções, né? Esperadas. Os afastamentos do trabalho. Então, Muitos. as questões, até pensando de forma nacional, assim, o que é gasto, né? Por a gente ter falta na equipe dos trabalhadores. Exatamente. E isso se deve muito a essas questões da falta de reconhecer-se nesse processo, de compreender o que é importante para você, que, como você disse, cada um tem o seu porquê, né? Os seus valores, as suas necessidades. Só que nós não ouvimos, não acolhemos, e então a gente sobrevive. Flávia, você falou uma coisa que me deu um gancho muito interessante, que eu já queria falar sobre isso, que é o ouvir. Por quê? Acho que nós identificamos um cenário que todo mundo concorda, que é um cenário movido aí pela modernidade, pela tecnologia, pelos exemplos cotidianos que nós vemos com os alunos, com os colegas de trabalho, com os exemplos do dia a dia. Mas se eu tivesse que pensar em uma coisa prática para falar para essa pessoa que está nos assistindo, seja ela de qual idade for, seria ouvir. Por quê? Assim, na minha opinião. Porque as pessoas, elas estão tão preocupadas com o que elas vão falar, que enquanto o outro está falando, ela está pensando no que ela vai responder, mas ela não está prestando atenção no que... não está ouvindo realmente o que o chefe está falando, o que o colega de trabalho está falando. Então, muitas vezes a gente precisa se concentrar no que está acontecendo realmente naquele momento, para diminuir, talvez, o nível de ansiedade, de estresse, e conseguir realizar as atividades do dia a dia mesmo, assim, sim, né? Sim. O que eu percebo, eu sempre cito esse exemplo. Então, a gente aprende no português os tempos. A gente aprende o passado, a gente aprende o presente e o futuro. Então, a gente já aprendeu a conjugar esses verbos. Só que a gente tem que aplicar isso na nossa vida também. Porque quando a gente vive o passado, né, a gente fica, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse agido de tal maneira? E fica no si. Isso gera, né, muitos gatilhos, muita frustração, muitos traumas e tudo mais. E se eu vivo lá na frente, né, no futuro?
o que acontece? E quando? E quando? Quando? Essa é uma questão muito dos jovens. E quando? Quando eu comprar o celular, quando eu tirar minha carteira, quando eu estiver ganhando tanto, quando eu me formar. Então, vive lá na frente e esquece o presente. E viver o presente de qualidade é o que faz com que o futuro seja de qualidade. Então, assim, quanto mais comprometido com o tempo de agora, quanto mais vivendo aquele momento com profissionalismo, com dedicação, com planejamento, eu vou colher esses frutos lá na frente, né? Então, assim, uma grande... assim, não é o grande, não é o produto final que a gente tem que ver o simples. E o simples está sendo esquecido. O processo, né? O processo. Muito interessante isso que você está falando, Mariana, porque, na verdade, tornar consciente, né, o nosso dia a dia, assim, se lançar, mergulhar, fazer, estar presente, é algo muito difícil, né? Nós, muitas vezes, ficamos num piloto automático, com vários afazeres. Isso, a criança, que tem inúmeras atividades, o adolescente, o adulto. A família. As famílias, e a gente acaba ficando um pouco distante dessa possibilidade de... A Ana Lívia coloca assim, quais são as dicas? As dicas têm questões que são muito práticas e são básicas, que as famílias acabam não conseguindo lidar no seu dia a dia. Por exemplo, as crianças indo dormir cada vez mais tarde, né? Adolescentes, então, 4 da manhã, né? Porque ficou no celular, porque ficou fazendo não sei o quê. Então, são questões, quando a gente pensa isso, precisa pensar qualidade de vida, precisa pensar saúde mental, né? Precisa pensar lazer, precisa pensar... Ninguém fica bem sem dormir. Não tem como, Não tem né? como. Dormir, se alimentar, mesmo que dentro da realidade de cada um, mas ter paradas, né, para isso. E fazer isso sem culpa. Né? Porque na velocidade que a gente caminha, muitas vezes a gente fica sem almoço, fica sem, né? Passa direto. Sua refeição. Chega no final do dia. E o que é pior, acha que isso é normal, acha que é bonito. Né? Eu acho que são questões assim, muito simples que a professora Flávia está colocando. Vamos resgatar alguns valores que favoreçam o bem-estar emocional, físico, social com a família. São questões que a gente não está dizendo para retornar. Ninguém está fazendo, né, uma apologia ao passado. No meu tempo. Também não gosto quando diz assim, no meu tempo, né? Naquela época. Meu tempo é hoje. A gente está vivendo hoje uma situação muito singular, tanto para as mulheres quanto para todas as pessoas na sociedade, que o meu tempo é agora e a gente vai viver bem. Eu até fico olhando o profissional do futuro e dizendo assim, o futuro está chegando, o futuro é amanhã cedo, né? O futuro está muito próximo. Então, para que a gente enfrente o futuro, eu entendo isso que a Flávia está colocando, são questões simples, de hábitos que sejam saudáveis. Então, se antigamente as pessoas dormiam às 7 da noite com as galinhas, então hoje não é adequado dormir às 7, porque a gente está trabalhando, né? A gente vai até às 11 da noite. Mas também não é adequado dormir às 4 da manhã. A professora Flávia tem toda a razão. Mas são questões muito simples que a gente pode corrigir para desenvolver inteligência emocional. Então, as psicólogas sabem aí um monte de gatilhos, mas que elas podem ser desenvolvidas. É verdade. E ajustar algumas coisas, por exemplo, a gente percebe um alto índice de pessoas com depressão e tem um comportamento que eu observando, eu vejo que é recorrente. A pessoa ficar muito fechada, trocar o dia pela noite, não se expõe ao sol, né? Não vê o dia. Sorrir, não vê o dia passar, porque troca né, seus horários. E eu acho que esses hábitos saudáveis podem ajudar também na inteligência emocional. Mas assim, nesse viver o presente, viver o agora, e esses valores que a professora Flávia falou, a gente vai o quê? É um ciclo, ele vai iniciar um ciclo. Então, se eu estou vivendo o agora, se eu estou olhando o outro, se eu estou desenvolvendo empatia, eu estou me comunicando, né? Eu estou desenvolvendo habilidades. Relações interpessoais. Isso, eu preciso desenvolver habilidades social, eu preciso saber conviver em sociedade. Como que eu vou entrar numa empresa para trabalhar, sendo que eu não sei conviver com as demais pessoas, não sei me comunicar, não sei olhar o outro, né? Então eu preciso do quê? Eu preciso dessa vivência, de prestar atenção, assim, coisas simples que falta, por exemplo, nas famílias. Sentar em família para o jantar, reuniões de finais de semana. E isso é o quê? Você desenvolve habilidades sociais ali, você desenvolve empatia. E aí você desenvolvendo essas habilidades,
vai refletir na inteligência emocional, né? Exatamente. Tanto quanto criança, quanto adolescente, quanto adulto também. Porque existem muitos adultos que precisam É desenvolver. verdade. A gente está acabando. Nós falamos mais sobre o jovem, só que essas mudanças elas partem do indivíduo. Então a minha família não faz isso. Então, não, mas pode começar por você, né? Comece, né? Tenha isso. Cria um como hábito, um passo hábito, por é. vez, né? E você sabe que eu penso que é o nosso papel, né? Assim, enquanto profissional da saúde, psicólogo, educador, porque muitas vezes eu fico observando as famílias, né, que eu atendo, e elas estão tão mergulhadas nesse cotidiano e buscando atrás, tentando conseguir dar conta dos filhos e da rotina, que acaba que fica uma sensação de que, além de estar fazendo muito, um sofrimento no trabalho imenso, Isso. né? Ainda não dá conta porque não se sente feliz. Não sente que a missão está cumprida, né? Falta esses pequenos espaços, como a professora Mariana estava falando, por exemplo, de realmente poder almoçar junto, ou criar espaços de diálogo em casa, ou práticas esportivas, por exemplo, jogar uma bola na garagem. Às vezes coisas simples que você consegue propor, põe um karaokê lá na televisão, sala, né? Dança junto com o filho, Isso. Algo assim, ou se dedicar à planta, trazer vida para casa, animaizinhos por perto. Aprender uma coisa nova. Expansão da mente, Acho né? que essa coisa, né, da qualidade de vida realmente, ela tem muito a ver quando a gente fala da questão da inteligência emocional. Isso. Porque é só com esse tempo de qualidade que a escuta das necessidades, ela acontece. E são nesses momentos, eles são preciosos. Só que não dá para esperar as férias para fazer isso. Não dá. Mas a gente fica aprendendo por essa sociedade, né, workaholic, que o bonito tá fazendo, correndo, larga os filhos. Isso não é verdadeiro. Então a gente tem que aprender a olhar para a gente, né, para quem nos rodeia, para nossa rede de apoio, para dizer assim, ó, não é bonito ser assim, né? Esse negócio de mulher guerreira, porque começa muito pela mulher em casa. Eu entendo isso, proporcionar melhor qualidade de vida, chamar para sentar à mesa, dizer para as crianças, nesse momento o celular não pode. Quem pegar o celular paga uma multa, né? E a gente vai fazendo isso em casa. Fazer Ou jogar um combinados. jogo de tabuleiro, Fazer né? combinados. Fazer de uma Fazer forma... combinados. Não é fácil iniciar Não, esse processo. Não é, porque se você tá naquela rotina e de repente fala assim, não, eu tenho que me propor a tomar o café da tarde com os meus filhos. Não é fácil. Não, você separa outras difícil. coisas na vida. Só que aí você vai uma vez na semana, 2 vezes na semana, e aquilo vai se tornando uma rotina. E aí, algo que era meio que no começo forçado, Exatamente. né? Inicia forçado mesmo. Porque você tem que se propor aquilo lá, se comprometer. Aí aquilo vai se tornando natural. E você vai vendo quão necessário é aquilo. E isso é autogestão, né? Porque, na verdade, assim, tudo é importante, né? Por exemplo, nós mulheres, todas aqui, nós trabalhamos e muito, né? Exatamente. E como é que a gente faz, né? Porque eu tenho filhos adolescentes, tenho casa, marido, outras responsabilidades familiares. E tem que aparecer descansada sempre. Sim. Né? Porque a sociedade está esperando isso. Está esperando isso, Ou a gente chora, às vezes, com as amigas, né? A gente Isso. divide os problemas, as angústias. Mas eu fico pensando assim, como fazer, né, esse autogerenciamento, como dar conta? É exatamente essa coisa da inteligência emocional, é você conseguir, como a Mari falou, porque você faz uma coisa bem feita, você está dentro dela, quando você acaba aquilo, você vai para outra sem culpa. Você fez o que devia fazer, né? Então, se você teve um momento gostoso com os teus filhos, você vai trabalhar e fala, mas eu fiz aqui, né? Exatamente. Eu acolhi, nós conversamos, a gente decidiu juntos o que vai fazer. Então, as coisas, eles têm que ganhar, né? A vida talvez possa ganhar mais leveza. Se a gente conseguir fazer isso, assim, a cada coisa que se propor a fazer ela o melhor que pode, digamos assim, né? Como o filósofo Cortella diz pra gente, nas condições que se tem. Isso. Né? Fantástico. Na realidade de cada um. Na realidade de cada Sim. um. Que é diferente para cada uma de nós. E em cada momento da vida É também. aquele negócio, é fazer o máximo que eu posso com o mínimo que eu tenho. Isso. Né? Então, assim, às vezes, por exemplo, existem mães que conseguem ficar em casa com os filhos o dia todo.
Só que ela fica no celular, fica limpando a casa. Não dá uma atenção pro filho. E às vezes a mãe trabalha o dia todo e chega à noite, filho, vem aqui, vamos fazer uma comida com a mãe, vamos fazer alguma coisa. Conversar, me conta da escola. Então, assim, é o tempo de qualidade. E né? nos dois casos, elas sentem culpa. Sim! Mas você sabe, sim! você sabe que eu morro de medo, e aí, né, até foge um pouco da nossa conversa, é das mães que estão tendo bebês agora e amamentam com o celular aqui. Porque elas são muito jovens, elas estão imersas nesse mundo da revolução da digital, né? da internet, né? Então, ela tira foto do bebê amamentando, mas ela está postando. Então, ela não está criando aquele vínculo que a criança precisa. Ela não está olhando no olhinho do bebê. Porque isso, né, nós fizemos. E aí, eu fico pensando que crianças serão essas e qual inteligência ela vai desenvolver. Mas olha sabe, que Raquel, perigo. É sim, é preocupante, mas eu fico pensando assim também, não tem como a gente dissociar hoje as questões aí, né, da informática, das redes sociais, da maternidade, das crianças, não tem. Então, o que talvez a gente precisaria pensar é como aproximar isso, assim, sem tanto sofrimento também. Porque senão gera outra angústia, né, de eu não ser uma mãe, né, que tô amamentando e eu não posso pegar o celular. Eu não posso pegar o celular, Então, assim, pode pegar o celular. Talvez é isso que a Mari falou. A gente conseguir fazer isso com um certo equilíbrio, Sim. né? Sabe uma coisa que me ajudou na precisa amamentação? ter. Que a Luísa tem 6 anos, né? Minha filha tem 6 anos. E eu sempre ouvi muito sobre esse período ser muito difícil. E aí eu comecei a reclamar também, né? Porque é privação de sono. Aí eu falava assim, gente, vocês sabem que privação de sono é um método de tortura. E assim, era o que mais me doía, mas me pegava realmente, porque ela queria mamar a cada 2 horas, e aí era 1 hora trocando, arrotando, não sei o quê, daí você descansava meia hora, ela já estava chorando de novo. Exatamente. Já tem que trocar de novo, já tem que colocar no peito de novo. E isso 24 horas por dia, até ela começar a espaçar as mamadas e tudo mais. E alguém me falou assim, ela vai fazer isso por 3 meses. Pois acabou. Acabou. E acaba mesmo. Acabou. Então, assim, quando caiu a ficha, tipo, que vai passar... Tipo, são 3 meses sem dormir. São 3 meses sem dormir. É isso que eu penso, é muito rápido. Mas o que são 3 meses, assim, né? Passa muito Passa rápido. rápido. Mas assim, Aí você aproveita o momento, assim, isso que eu quis dizer. Eu penso assim, nós estamos imersos mesmo nas telas, na tecnologia. Sim. E isso ajuda muito. Auxilia lado muito. muito bom, né? É tudo muito rápido. Tô com uma dúvida. Já ali naquele momento. Então, assim, eu não acho que deva privar uma criança, que o adulto deva se privar. Eu acho que é o equilíbrio mesmo. E, assim, as pessoas que fazem isso, por exemplo, o exemplo da mãe que está amamentando com o celular. Ela está fazendo aquilo lá, mas é inconsciente. É inconsciente, ela não percebe. De tão acostumada que ela está. Porque ela tá acostumada. Então, mas essa é a minha preocupação. Ela só sabe fazer isso. E aí eu tô preocupada com esse profissional. Com a conexão. Com a conexão dessa pessoa, ela não tá ainda com a gente. Não. Essa criança tá vindo. E eu fico preocupada mesmo. Então, só que a mãe não percebe aquilo, é inconsciente. Porque a gente tá vivendo esse formato. Sim. E aí, todo o formato, né? Todas as pessoas estão fazendo isso de forma inconsciente. E automático. Acho que essa é a nossa chamada para sair do automático. A mãe que perigo. passa o dia com o filho e não olha o filho. A mãe que... A gente tá falando mãe porque caiu na mesa. Ou os pais, ou o adolescente, ou o jovem. Então, assim, não está consciente isso. A partir do momento, né, que é consciente, que você fala assim, não, realmente eu tô fazendo isso, realmente eu poderia melhorar nesse aspecto. Nossa, muda muito. Muda muito. Eu vou corrigir. Né? Mas as pessoas precisam estar conscientes, porque senão vai no automático e vai fazer isso. Até quando? E porque são essas novas gerações que estão chegando para viver essas situações. E com toda razão, professora, vai no automático. Então, e vai no automático muita coisa. E quando a gente vê, nós estamos com pessoas que só vivem no automático. E aí tem uma coisa interessante, que é a coisa de você poder receber crítica, né? Nós temos muita dificuldade em receber. Muita. Né? Gera muitas emoções negativas e tal. Mas muitas vezes é necessário que você faça uma orientação.
simples para um pai e para uma mãe. Olha, né, mesmo uma mãe, às vezes a mãe trabalha na área da saúde, está envolvida tal, mas ela está tão imersa nesse automático, né, nesses eventos da vida, que às vezes você fala, olha, você está percebendo, né, que tua filha está indo dormir 1h e ela tem 10 anos, né? Isso não é legal para ela, para o desenvolvimento dela. Então, às vezes, a troca a possibilitar de forma aqui como nós estamos fazendo, ou nos atendimentos, ou, né, de várias maneiras que a informação chega, trazer essa perspectiva do que parece normal, mas não é. Não é. E não é uma questão, na verdade, de crítica no sentido de apontar o que deve ou não ser feito, porque nós estamos também mergulhados nessa mesma atividade. Nós também temos os nossos momentos de automático. Nós fazemos muita coisa automática, mas é chamar a atenção para que essa sociedade não adoeça, né? Não vá por esse caminho desenfreado, assim, só da velocidade, sem parar para pensar, né, nos momentos que a gente realmente está vivendo e que eles vão passar. Como a Ana Lívia disse, os 3 primeiros meses se passaram, depois vem um ano, a criança está andando, depois a criança está falando, a criança está indo para a escola. Nunca mais quis mamar à noite. E volta para a mamada, né? Então, esses momentos, eles são únicos. São. E realmente, quando a gente entra em contato com um pouco mais de honestidade, né, com o que a gente está fazendo na vida, a gente acaba conseguindo aproveitar melhor esses momentos. E os momentos de aprendizado no mercado de trabalho mesmo. Sim. Então, por exemplo, eu só vou ser estagiário uma vez na vida, ou 2 no máximo ali ao Depois longo. eu vou para o mercado. E depois eu vou. Mas é o que a Flávia estava dizendo, assim, com uma delicadeza imensa, né? De poder receber crítica. Por exemplo, como é que você vai falar com essa mãe? Então, usar uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação não violenta. Porque, assim, o jovenzinho vai para o mercado de trabalho e na primeira crítica, se ela vier um pouco mais firme, ele vai ficar acuado, porque ele não está acostumado a receber crítica. E aí eu recebo ele de volta, dizendo assim, o chefe era muito bravo. E o chefe só quis dizer para ele, não pode guardar o documento aqui. Mas vai saber também como o chefe disse isso, né? Se não foi... Qual foi a comunicação Qual do foi chefe? a comunicação? Então, se houver esse cuidado que a Flávia estava dizendo, de poder fazer uma crítica com cuidado, isso ajuda muito. Aí você vai aprendendo a receber as críticas. E a gente recebe críticas o tempo inteiro e de diversas formas. Né? Então, inclusive das pessoas nos ensinando. Né? E como isso é bom, né? Mas assim, Transforma a prática, né? Como a gente cresce. Então, mas os jovens, eles, por isso da importância de se conhecer, de se observar, porque aí ele vai ter o discernimento de falar assim, não, aquela pessoa, ela não está me criticando, ela está me orientando, porque aquela pessoa está aqui há tanto tempo, ela tem aquela habilidade, ela trabalha há quantos anos nessa área, e ela pode sim me trazer conhecimento, mas aí o jovem já... Não tem essa perspectiva que você disse. E quem não é tão jovem assim também, está no mercado e tem aquela intenção de crescimento de carreira, eu acredito que a inteligência emocional ela vem também para ajudar nessa ascensão, porque eu acho que não existe cargo hoje em dia em qualquer organização que você não precisa lidar com pessoas. Então, independente de qual é a sua profissão, você vai lidar com gente. E as competências de liderança, elas passam muito pela inteligência emocional também, né? Então, essa pessoa, esse profissional... Porque o nosso público também aqui no EAD, ele é um público... tem o aluno que saiu do ensino médio e veio, mas a grande maioria tem seus 35 anos, ou é a primeira faculdade, ou é a segunda. E às vezes ele já está em uma empresa e está buscando crescimento de carreira. E buscar conhecimento e inteligência emocional também vai auxiliar nesse processo, né? Sim, porque senão questão assim, eu tô em um local do meu trabalho e eu vivo no modo enfrentamento. Então, tudo no meu é enfrentamento. A pessoa, aquele bateu, levou. A Ana Lívia me fala alguma coisa, eu já sou ríspida com ela e eu tô no meu modo enfrentamento. Se eu não saio desse modo enfrentamento e se eu não percebo as minhas emoções, as minhas sensações, eu não consigo sair daquilo lá, porque eu não me reconheço, eu não percebo as minhas necessidades.
E aí eu saio desse modo enfrentamento, aí eu me torno mais aberto para receber essas críticas, para receber as orientações. Né? Mas sabe, Mariana, eu acho que isso que a Raquel estava falando é muito legal, assim, ó. Hoje, nós temos uma forma de comunicação muito violenta. Muito. Então, não é o que é dito. O que é dito. É possível orientar uma mãe, é possível orientar um profissional, é possível ter uma relação de trabalho honesta, a ponto de você falar o que você está pensando, mas a forma como se diz, ela realmente modifica todo esse aspecto. Tudo. Então, a gentileza, o se colocar no lugar do outro, compreender que muitas vezes você tem absoluta razão no que você vai dizer, mas não é o momento de dizer. Né? E essa percepção é uma habilidade, né, dentro disso que a Ana Lívia estava dizendo, da inteligência emocional. Sim. Esse conjunto de habilidades passa por isso, né, de você compreender, ter uma análise das suas necessidades, mas uma análise do contexto, do outro, para ver como você vai fazer isso. Né? Não é tudo que nós acreditamos que no nosso tempo, né? Exatamente. Você está aqui com uma coisa na cabeça de que você acha importante para o teu aluno, ou que ele faça, ou o trabalhador, mas ele não está preparado para isso. Então, essa interlocução também é uma habilidade que nós precisamos todos desenvolver. Eu penso que essa questão que está nos levando para esse futuro, ele precisa dessa característica da leitura do ambiente, né? De olhar para o ambiente e reconhecer em que momento nós estamos e para ver como que a gente vai lidar com essa dificuldade, com esse conflito. Isso. Até porque as pesquisas mostram, né, quando você fala específico de mercado de trabalho, de que os grandes líderes são aqueles que mais têm desenvolvidas as habilidades de inteligência emocional. Sim, ou seja, né, tudo bem, então você tem competência técnica, você consegue o cargo e você pode até ascender muito bem, mas para permanecer no topo, né, precisa ter todas essas questões de inteligência emocional. Os maiores líderes são os que têm mais inteligência emocional desenvolvida. Sim. E nas entrevistas de emprego, nós percebemos também que, às vezes, a pessoa que talvez não tenha todas as competências técnicas, mas que tem um perfil que é um perfil parecido com o da empresa e que consegue lidar com essas questões emocionais, às vezes ela tem uma vantagem numa entrevista de emprego, porque a competência técnica a gente consegue desenvolver. Sim. Então, eu não sei mexer no Excel. Tá bom, então vamos fazer um curso de Excel. Daqui 2 semanas você está mexendo no Excel. Agora, se a pessoa é muito explosiva, ou não aceita ouvir não, ou não tem uma postura de querer aprender. Ética. Não tem são coisas que não são facilmente corrigidos, né? Então, às vezes, não adianta você querer saber tudo e não buscar entender sobre as suas emoções, sobre o autoconhecimento, o mínimo, né? Por exemplo, a gente falou já aqui sobre empatia, mas eu acho assim que a empatia é o primeiro degrau ali. Porque, assim, a empatia eu me colocar no lugar dos outros. É mais que isso. A empatia é eu me colocar no lugar do outro e eu respeitar o outro da maneira com que ele é. Né? Com as suas dores, com o seu jeito. Sua história. E assim, a empatia, se eu ouço uma história muito triste de alguém, é mais fácil ser empática com essa história triste do que com o meu colega de trabalho, que às vezes chega chorando. Não, às vezes ele chega chorando. Aí eu falo, nossa, mas chorando de novo, brigou de novo. Isso. Tipo, já vem a crítica, eu já entro no modo de crítica pro outro. Mas aí, se eu tenho empatia, eu penso, não, deve ter acontecido alguma coisa, eu vou respeitar ela hoje, não vou questionar, não vou provocar. Por quê? Porque eu percebi, diante das necessidades dela, que eu não posso hoje provocar, que eu não posso hoje, né? Ela não tá num dia que tenha um diálogo participar da reunião, vou ajudar. Isso, vou ajudar. Aí é o quê? É a empatia. E a empatia para as pessoas que a gente conhece, que a gente convive e que a gente sabe do defeito dessa pessoa, mais difícil. Muito mais. É muito mais difícil. Esse é um problema. Mas sabe que eu penso também, Ana Lívia, isso tudo, assim, é difícil, mas isso é aprendido. Porque nós sabemos que nós não
nascemos com esse Perfeito, conjunto de colocação. habilidades, né? Isso. Então, eu fico pensando no nosso papel, né? De educadora, de profissional da área da saúde, aqui da psicologia, mas poderia ser qualquer um, porque eu vejo o incansável trabalho de outros profissionais. Eu trabalho diretamente com médicos, com nutricionistas, com outros profissionais, e eu vejo, assim, que todos partem do mesmo princípio, de auxiliar o outro a melhorar do estado que está, do ponto que está, com o que tem, né? Com o que o tem. alimento que tem, com o remédio que tem, então vamos lá, que é... Então, né, sempre tem o melhor, o topo, mas sempre tem o que é possível. E aí eu fico pensando que em todas essas conversas, nós representamos uma possibilidade para o outro de esperança, de construção, né? De que, olha, é possível, né? Você consegue. Você consegue. E essas habilidades, a empatia, a comunicação assertiva, a habilidade de você priorizar, para que quem olha para si mesmo consegue priorizar, né? Ver o que é prioritário para você, trabalhar em função disso. Mas são coisas que precisam ser aprendidas. E aí eu fico preocupada com isso, né? Como nós vivemos num mundo muito tecnológico, onde as relações elas estão fragilizadas, digamos assim, nós muitas vezes não temos essa possibilidade de crescer com isso, de aprender essas habilidades, talvez num tempo em que a gente pudesse chegar na vida adulta com isso já um pouco mais organizado. Então, o que a gente vê hoje são os profissionais saindo para o mercado de trabalho, então nas graduações, desorganizado. ainda Sem com uma certa consciência. desorganização disso. Ainda, né, toda essa coisa heterogênea. Alguns profissionais um pouco mais maduros e outros ainda precisando vencer questões internas. Né, alguma realidade ainda muito assim ligado a essa questão de habilidades básica, como é, por exemplo, a comunicação, né? Chegar para um amigo e falar, oi, né? Olha, posso sentar aqui com você? Né? Olha, não entendi isso aqui que a professora explicou, você me ajuda? Né? Mas não vai. Então, é muito comum hoje, numa sala mais numerosa, quando você tem uma sala um pouco mais numerosa, as pessoas não se conhecerem. Eu trabalho na psicologia, são 5 anos, e tem alunos do 5º ano que eu pergunto, olha, sabe a fulana? Não sei. Fulana? Peraí, qual que é? Então, Não sabe. mas passou 5 anos. Sentadinho ali junto. E eu, claro que, não estou dizendo aqui como crítica, eu estou dizendo que nós, enquanto sociedade, estamos promovendo essa coisa individualizada, Mais né? autocentrada. Ai, gente, a nossa conversa está muito boa. É muito bom receber profissionais incríveis e humanas, assim, tão queridas como vocês. Mas a gente precisa encerrar. Nosso tempo já estourou, o André já está puxando nossa orelha. Então, nós precisamos encerrar. E, assim, eu gostaria muito de agradecer. Obrigada, Raquel. Obrigada, Mariana. Obrigada, Flávia. Eu tenho certeza que a contribuição de vocês foi gigantesca para a vida dos nossos ouvintes. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo vocês e convidando para que vocês voltem quando vocês quiserem. Nós é que agradecemos, né? Porque estava maravilhoso, não vimos a hora passar. Muito obrigada, Ana Lívia. Prazer em conhecê-las, meninas. Um prazer também para mim estar entre profissionais tão competentes, né? Com currículos invejáveis. Então, eu gostei muito e é sempre muito bom essa oportunidade de expandir a nossa mente, né? Aprender coisas novas, conhecer pessoas. Muito bom estar aqui. Eu também agradeço, Ana Lívia, você, né? Tá com vocês, foi bom demais conhecê-las. E fica aí, né? Essa coisa da gente ter esse espaço de troca, né? Que esse espaço de troca possa ser o espaço das pessoas pensarem no futuro, né? Que isso possa ser essa crescente de troca de informação, que a gente possa ter mais espaços como esse, né? É verdade. Obrigada, meninas. Obrigada a você que está nos assistindo. Quero deixar o convite para que você assista os outros episódios no Spotify, no YouTube, na TV Marília. Sinta-se acolhido aqui pela equipe da Unimar, que fez esse trabalho com tanto carinho para vocês. Se você gostou, se você chegou aqui e gostou do nosso podcast, também quero te convidar para compartilhar com seus amigos, compartilhar com a família, compartilhar com colegas de trabalho que precisam ouvir um pouquinho sobre isso também. E lembre-se, nós estamos aqui buscando um crescimento e um conhecimento de forma constante. E eu peço que vocês tenham a audiência e a percepção de continuar acompanhando o Profissional do Futuro. Inclusive, o download gratuito do nosso livro está disponível no site. O link fica sempre disponível para vocês. E até a próxima oportunidade. Até mais, pessoal!
o profissional do futuro. Realização Unimar EAD.